Boa noite. Em Olá, boa noite. primeiro lugar, muito obrigado pelo aceite, que eu sou um pouquinho cara de pau mesmo. Eu chego e você topou de cara um tema que é inédito aqui para meus seguidores, para os meus alunos também. E, assim, gratidão mesmo. Gostei muito da sua aula no curso do Alessandro e falei, por que não, né? O não eu já tenho, vou convidar ela. E você, simpaticíssima, já topou na hora. Então vamos lá. Fala um pouquinho de você. Isso. Eu que agradeço o convite do Alessandro, inclusive, que foi muito legal. A aula foi bem interessante, assim, de montar e atualizar as informações. E acabou chegando aqui, né, no seu Instagram, que é um Instagram gigantesco de coloproctologia, que eu acho fantástico. E eu agradeço imensamente o convite. E, e aproveito para parabenizar, porque falar de coloproctologia, a gente que é da área sabe que é difícil, né? É muito difícil atingir as pessoas. E o mais legal que eu ouvi até um dia desse, que é a forma que a gente tenta passar a informação, que já é difícil, mas que a gente consegue atrair o interesse das pessoas para esses assuntos. E é aí que a gente chega com essa questão da conscientização, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje também sobre a questão do câncer coloretal. Isso. O Papo de Reto ele nasceu com esse intuito de divulgar, né, o, os riscos, né, do câncer coloretal, quebrar alguns tabus. Inclusive eu fiz o meu livro, escrevi meu livro com esse intuito e que eu vou te presentear depois. Você me passa o endereço para entregar aí para você. E trazer profissionais assim da medicina tradicional, da medicina integrativa. Temos uma visão bem aberta aqui para conversar de todos os assuntos, né? E esse, para mim, é o principal. Foi o que fez eu fazer o papo de reto mesmo. E vamos lá, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua história e da sua formação, para o pessoal conhecer você. Eu sou baiana, sou teropolitana, eu sou de Salvador. Eu fiz a faculdade lá na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Terminei a faculdade, fiz a residência de cirurgia geral lá em Salvador também, no Hospital Geral Roberto Santos, pelo SUS. E aí eu vim para São Paulo. Eu terminei a cirurgia geral no último mês da residência. Eu estava pensando em fazer mastologia, imagina, né? Assim, uma guinada gigantesca. E aí fui fazer proctologia lá em São José do Rio Preto. Então eu fiz lá na Faculdade Regional de Medicina, na Faculdade de São José do Rio Preto, na FAMERP. Fiz os 2 anos lá e aí vim aqui para São Paulo e aí tô aqui até hoje e, enfim, amo estar aqui. No Instagram, a mesma questão, né? Essa necessidade de levar informação sobre o câncer coloretal, sobre as questões anais e orificiais, a ampliar esse alcance e quebrar tabus realmente. E, se eu não me engano, eu estou no Instagram desde 2014, alguma coisa assim, também levando essas informações. Nesse assunto, nesse tema do câncer coloretal e microbiota, eu fiz o curso da Karina, o Mastermind de Microbiota, na primeira turma. E aí eu fui da mesma turma do Alessandro. E aí nessa imersão em microbiota, apresentei, tem uma aula que eu dou no curso da Karina, que é de doença inflamatória. Então, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite e microbiota. E aí, a partir daí, o Alessandro me convidou para fazer câncer coloretal e microbiota no curso dele. Então, é bem por essa área aí da integrativa mesmo, de estudar cada vez mais esse tema de microbiota intestinal, que é tão gigantesco. E sempre com muita atualização. Então, é por aí que eu cheguei aqui. Perfeito. Não, e a aula realmente, gente que estuda muito, né? Aí eu vi a aula, falei, vamos ver se tem alguma coisa diferente. E realmente aprendi bastante com a sua aula, por isso que Ai, que quis legal. ir para
falar para os meus seguidores. Então, Que legal. pode começar a aula maravilhosa. Vamos lá. Ó, a Sami. Boa noite, Sami. Sami é seguidora antiga. Vamos lá. Então, a gente meio que tentou dar uma resumida na aula, porque a aula é realmente muito ampla. E acaba aprofundando um pouco, né, nessa questão, já que é direcionada para o curso. Então, aqui, a Beth, querida. Tem uma galera querida que já está entrando por aqui também. Então, aqui a gente vai dar uma resumida para poder tornar um pouco mais dinâmico e voltado mais para essa ferramenta aqui, né? Então, vamos lá. Por que é tão importante a gente falar e falar e falar sobre o câncer coloretal, né? Lembrando que o mês passado, março, foi o Março Azul Marinho, né? Então, a gente falou bastante sobre o câncer coloretal. Mas é uma coisa que eu puxo de um outro mês colorido desses para o Março Azul Marinho, que a gente não deve falar de câncer coloretal só no mês de março. Deve ser falado o ano inteiro, já que não é só no mês de março que aparecem os casos novos de câncer coloretal, né? Nem só nesse mês que a gente deve investigar isso. E por que que isso é tão importante? Porque o câncer coloretal ele é o segundo mais frequente, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, excluindo aí os cânceres de pele, melanoma, não melanoma no caso, o câncer coloretal, tanto nos homens quanto nas mulheres, é a segunda mais frequente. E isso é um número gigantesco, né? E então a gente precisa falar muito mesmo sobre essa questão. Além disso, o câncer coloretal ele é altamente prevenível. Então, além de ser muito frequente, ele é altamente prevenível e altamente curável quando diagnosticado cedo, quando diagnosticado precocemente. E esse diagnóstico precoce, ele é principalmente através da colonoscopia. Então, a gente cai aí numa questão que é uma frequência ou incidência gigantesca, mas que se a gente consegue chegar nas pessoas com essa informação, a gente consegue prevenir. Então, é sempre importante a gente falar sobre esse tema. Eu tô com uma pesquinha aqui para a gente não se perder e para eu conseguir resumir aí mais essa live de hoje. O diagnóstico, né? Como é então que a gente levanta as suspeitas do diagnóstico? A gente está falando aqui que ele é altamente prevenível quando diagnosticado precocemente. E aí, nesses casos, né, do diagnóstico precoce, a gente não tem sintoma. Então, isso é outra informação que é muito importante que a gente bata sempre nessa tecla. A colonoscopia de prevenção do câncer coloretal, ela deve ser feita em quem não tem sintoma. Porque dessa forma a gente garante, vamos dizer assim, né, que a gente está chegando o mais cedo possível. E o mais cedo possível é identificar os pólipos quando eles são pequenininhos e passíveis de ressecção pela própria colonoscopia. Então é nesse ponto aí que a gente quer chegar nas pessoas. E para isso é importante que a gente fale do exame nos pacientes que não têm sintoma algum. E quando é que a gente pensa, né? Quando tem sintoma, quando é que a gente vai pensar nisso? Então, é quando o paciente tem dor abdominal, distensão abdominal, principalmente depois das alimentações, alternância do hábito intestinal, então era muito preso, ficou muito solto, ou já era meio solto e agora está alternando muito e uma mudança brusca desse padrão. Presença de sangue nas fezes, né? Que aí é outra coisa também que a gente fala bastante. Sangue nas fezes, nem sempre é hemorroida, né? Porque todo mundo fala, apareceu sangue, é hemorroida, deixa pra lá, é hemorroida, deixa pra lá. E não é bem assim. Então é um sinal de alarme. Perda de peso, anemia, tudo isso deve ser uma luzinha de alerta para procurar um atendimento, procurar um serviço médico, procurar um médico de confiança, que não seja um proctologista, mas alguém que tenha essa orientação, né? E eu acho que você tem um público até que é um pouco mais, né, da área, talvez, tem alunos, e aí sempre levar essa informação para essas pessoas também. Porque acontece de muitas vezes eu receber paciente e falar, tipo, mas você devia ter feito uma coluna com 50 anos, com 45 anos. Ai, doutora, mas nenhum médico nunca me falou.
Então, essa informação vai para o público que não é da área, mas vai também para quem é da área, né? De lembrar que isso é exame de rastreio para pacientes sem sintoma a partir de 45, 50 anos. Então, É fica essa bom, mensagem aí. Priscila, é bom frisar isso mesmo, porque as pessoas ficam pensando que colonoscopia é um exame que só proctologista pode pedir. E não, né? O ginecologista está fazendo o check-up daquela mulher, faz parte aí de um check-up bem feito, né? Você vai falar aí da idade de início, tudo, então, e de qualquer forma, eu ensino para meus alunos o câncer de cólon direito, ele é chamado de o grande farsante, porque ele demora a dar sintomas, ou às vezes dá só sintomas inespecíficos que são em comum com outras patologias. Aí é um paciente que já foi no hemato, que passou só sulfato ferroso, já foi num clínico geral, que foi ver só a tireoide, e esqueceram do todo, né? Exatamente. É bem por aí, né? Então, é isso que os pacientes às vezes falam, ah, mas ninguém nunca pediu. Então, tudo bem, a gente tem que levar essa informação de fato para as pessoas da área, para os colegas, que tem que lembrar disso exatamente. Tipo, mulher faz mama, colo de útero, lembra do intestino, né? Os médicos, os colegas homens, né? Do rastreio dos homens, na verdade, estão lá fazendo da próstata, lembra do intestino. Então, tem que lembrar desse rastreio, é o segundo, é isso que a gente tem que, né, falar bastante, é o segundo mais frequente. Então, não para ali só no primeiro do homem e primeiro da mulher. Vai um pouco além, realmente. E os pacientes, que a maioria das vezes fala, ah, mas ninguém nunca pediu. Hoje, a ferramenta da informação está literalmente na mão de todo mundo. Então, se todo mundo tem acesso à informação e aí a gente conseguir filtrar essa informação da maneira mais adequada possível, mas utilizar essa ferramenta para um benefício da própria saúde, o paciente também tem papel nisso. Então, o pessoal que está aqui na live de hoje, que é leigo, que é paciente, que tem aí 45 anos, e nunca fez uma colonoscopia, pronto, tá na hora. Vai lá fazer uma colonoscopia, porque está na hora. Então, se teve sangramento, teve qualquer coisa diferente, o intestino mudou, né? Vai ali no médico, né? Conversa, fala, doutor, o meu intestino era assim, agora tá assado, será que não vale a pena? Conversa, questiona, discute, debate isso, porque assim, o maior beneficiado é o paciente. Então, é quem tá ali tendo acesso a essa informação e por que não questionar. Então, não é nenhum problema levar esse questionamento para o médico que te acompanha e debater sobre isso, né? Tem todo o direito, a informação está aí. Então, vai para tanto para um lado quanto para o outro da mesa, ali, né? No consultório. Então, é a colonoscopia, como a gente falou, a idade a partir de 45, 50 anos em quem não tem história familiar, isso é importante, né? Então, procura saber também na família se tem algum caso de câncer coloretal, principalmente antes dos 50 anos, história de pólipos, tudo isso é sinal aí de que às vezes deve começar até antes. Então, procura essa informação para poder levar, porque isso vai ser importante nesse start do rastreio. E aí essa questão, né? Por que que essa história familiar é tão importante? Quanto que é herança, quanto que é, né, pelos hábitos de vida, que são aí os principais fatores de risco para o câncer coloretal. Cerca de 80% dos casos vão estar mais relacionados aos hábitos de vida do que a herança genética, que é o tipo do câncer que a gente chama de esporádico, né? É aquele que está relacionado com os hábitos de vida das pessoas. O surgimento do carcinoma coloretal, ele vem do adenoma. Então, é uma sequência que a gente chama de sequência adenoma-carcinoma. E é a partir de mudanças genéticas, alterações genéticas, que esse pólipo ele vai se desenvolvendo, tanto em tamanho quanto em formação da célula, vamos dizer assim, né? Da histopatologia.
O intestino, a camada ali de células epiteliais, de células intestinais, ela está o tempo inteiro se renovando. A gente está é a primeira barreira, vamos dizer assim, em contato com o que a gente põe para dentro. Então, o que a gente come é o meio externo e está entrando em contato direto com essa barreira intestinal ali, onde vai fazer essa filtragem, né? Vai passar pela peneira do que vai ser absorvido, o que não vai. Nesse processo de absorção, vai estar sempre estimulando a resposta imunológica. Vai estar sempre estimulando que o nosso organismo diga isso daqui tudo bem, não é corpo estranho, né? É substância que vai ajudar a gente a funcionar, isso daqui não, isso daqui a gente deve reagir contra. Então, essa barreira de contato com o meio externo e diretamente estimulando o nosso sistema imunológico está em extrema atividade o tempo inteiro. Então, isso está ali a um turbilhão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é extremamente rápido que isso tudo acontece. E nessa velocidade rápida, essas células elas vão se degradando e surgindo novas, se degradando e surgindo novas. E nesse processo de surgimento de novas células, de renovação desse epitélio, podem surgir. Tem um barulho no alto, tem. Gente, me perdoe, é que eu não vou conseguir botar o fone. Passou aqui agora, tem um barulho alto no fundo. É o meu cachorro. Ele tá roncando. Tá ali, ó. Não, faz parte do ao vivo, não preocupa não, tá? Me Tá perdoe. ótimo aqui para mim o áudio. Meu celular tá carregando, eu não vou conseguir botar um fone de ouvido. Vamos então, voltando aqui onde estávamos. Então, nessa renovação desse epitélio, isso acontece muito rápido. E essas células, elas precisam estar num controle dessa replicação, e isso tem que ser muito bem feito, muito bem alinhado. O que acontece é que, vez ou outra, essa célula ela passa com algum defeito. Então, esse DNA ele passa com algum defeito e o que deve ser feito são reparos. Então, é identificado esse defeito, essa célula sai da linha de produção, então, ó, vamos matar isso daqui e daí já resolve. Beleza, vamos botar uma célula nova e bem feita aqui nesse lugar. Com esse hiperestímulo, e aí a gente entra nessa questão dos hábitos de vida, da gente não consumir uma alimentação saudável, e enfim, outras questões que a gente vai falar já já, esse reparo ele deixa de ser feito. E aí começam a passar células defeituosas. E essas células defeituosas, elas vão se replicando. E é daí que célula defeituosa em cima de célula defeituosa em cima de célula defeituosa vai levando ao surgimento do câncer. De forma bem geral, bem rápida e bem tentando levar essa informação de forma mais simples possível, é dessa forma que acontece. E aí os fatores de risco dessa questão dos 80% de casos que acontecem pelo que a gente se expõe, é que entra aí nessa velocidade de replicação e falha nessa detecção dos danos a essas células, né? E aí o mais importante de todos é a alimentação, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, mas só para ter uma ideia, uma alimentação não saudável, que é aquela alimentação rica em alimentos processados e ultraprocessados, farinha branca, excesso de açúcar, conservantes e etc., vai estar relacionado ao aumento do risco do câncer coloretal em 60%. Então, é muito. Priscila, Muito. é a famosa dieta ocidental, né? Que o pessoal pesa a mão aí nos refinados, nos processados. E só um adendo, né, pro pessoal. Se você focar em açougue e feira 90% do seu tempo, a comida de verdade, dificilmente você entra nessa estatística, né? Porque aí você cala até uma genética ruim com a epigenética, que é o básico que eu ensino no ambulatório para meus alunos, é essa orientação de açougue e feira,
atividade física, que é remédio, e Sim, sono, que é remédio também. sim. Exatamente. É o tal do simples que dá certo, é o básico que dá certo. É daí que a gente tem que começar, e isso é até uma questão que a gente vai voltar um pouquinho mais para frente, quando a gente focar mais na questão da microbiota, que eu acho bem interessante também. Mas é aquilo do feira, açougue, oleaginosa, atividade física, água, é a vida do mais básico que a gente fica tentando, né, receitas milagrosas, né, só para tentar e tudo como um mecanismo de fuga no final das contas, né? Porque todo mundo sabe. Na E verdade, sabe. é voltar ao que os nossos bisavós, né, faziam tão bem feito. Exatamente, exatamente. Então, uma alimentação rica em fibras, açougue e feira, como você falou muito bem mesmo. A questão da carne vermelha e dos embutidos tem relação com o aumento de risco do câncer coloretal pelos compostos nitrogenados que acabam hiperestimulando esse processo aí dessas células mal formadas, né, que a gente chama de carcinogênese. O sedentarismo que está relacionado à obesidade, o diabetes, a bebida alcoólica, o tabagismo. E nisso tudo entra aí a questão da microbiota intestinal. Esses fatores dos hábitos de vida, esses fatores de risco que a gente falou aqui até agora, são fatores de risco que de muitos anos a gente já sabe. A microbiota intestinal, ela vem sendo muito mais amplamente estudada de alguns anos para cá. Então, hoje em dia, a gente sabe que o papel da microbiota vai além do que esses fatores de risco que a gente acabou de falar, né? Óbvio que está relacionado com a alimentação, e a gente sabe, como eu acabei de falar, né? Que a carne vermelha ela vai agir aí na questão dos compostos nitrogenados, nessa cadeia de formação de novas células do epitélio intestinal. Mas a microbiota propriamente tem um papel nisso tudo. E isso é o que vem sendo realmente muito estudado no desenvolvimento, na progressão e no desenvolvimento de metástase, né, do câncer coloretal. Então vamos lá. A questão da microbiota, que é importante a gente falar agora que a gente começou a falar mais especificamente, mas que a gente tem muito mais bactérias, vírus e micro-organismos no intestino do que células no corpo, né? Que o papel desses micro-organismos é extremamente importante, desde a produção de hormônios, de neurotransmissores, enfim, no equilíbrio, no funcionamento intestinal, mas também no funcionamento, no equilíbrio das funções do corpo como um todo, tá ali no intestino, principalmente no intestino grosso, que é onde se localiza a maior concentração dessa microbiota intestinal. Então, fonte de energia para os colonócitos, essa modelação, proteção contra outros patógenos e equilíbrio, participa do equilíbrio imunológico também. Então, é isso. Ó, esses estudos da microbiota com a carcinogênese intestinal começaram em 1970, tipo, ontem praticamente. Então, tem muito pouco tempo, mas com a velocidade dos estudos, isso daí quer dizer que já tem muita informação. E a gente consegue hoje já ter algum perfil de microbiota que está mais relacionado ao câncer coloretal do que outro perfil ou outros micro-organismos, né? Outras bactérias. E aí tem uma, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, que é bem comum e que é bem marcante, que é a Fusobacteria nucleatum, a F-nucleatum, que inclusive um estudo aqui de Barretos, aqui do Brasil, identificou o mesmo padrão. Então, tem alguns micro-organismos que estão mais relacionados do que outros. Uns que a gente sabe que protegem, determinam muito mais proteção do que outros, como o Clostridium butyricum e o S. thermophilus. Esses dois eles estão relacionados à produção de ácidos graxos de cadeia curta, e por isso eles estão mais relacionados aí a fatores de proteção.
Então, esses perfis, eles vêm sendo mais amplamente estudados e mais delineados. Ah, então quer dizer que já já a gente vai conseguir identificar quem tem mais propensão a ter câncer coloretal ou quem tem câncer coloretal a partir do exame de microbiota intestinal. Calma lá, né? Não é bem por aí, não. Vamos com calma. Os estudos, eles tentam mostrar mais esse perfil. Mas, Mas por Priscila, enquanto, Priscila, diga. é tudo que a Me indústria quer, interrompa, né? por favor, porque senão eu vou falando, Tranquilo, falando. tranquilo. Mas é tudo que a indústria quer, né? Para vender para a gente e falar, ó, agora você tem a assinatura do câncer coloretal, que é esse aqui. Então procura um proctologista e faz sua colono, que se você não tem, você está predisposto a ter por conta dos metabólitos dessas bactérias, tudo. Pode se dizer que vai pelo menos ajudar a nortear em alguns casos, mas não substitui nosso trabalho, né? De forma alguma. De forma alguma. É exatamente aí nessa questão da indústria, né, vamos dizer assim, que entram duas questões. Primeiro, que são duas questões da aplicabilidade desse perfil de microbiota, né? Então, tem duas aplicabilidades mais significativas aí, né, que estão meio que direcionando esses estudos. Uma é nessa questão de ser um biomarcador, então, a partir desse perfil, você selecionar, né, identificar, vamos dizer assim, aqueles pacientes que têm uma maior chance de desenvolver o câncer coloretal ou que até já tenham o câncer coloretal ou um adenoma, já que isso também foi visto, né, que esse mesmo perfil ele já está presente desde a presença do adenoma. E outra aplicabilidade na questão da modulação. Então, olha, você não tem um perfil favorável, então vamos trabalhar aqui para deixar o seu perfil mais protetor do que mais carcinogênico. E aí a gente volta para o básico que dá certo. A gente volta para aquela máxima do vamos pelo básico. Não floreia muito, não, porque a gente acaba floreando muito e isso desvia a gente do básico. Então, Não, de uma. e acaba fazendo com que o paciente venha atrás de pílulas mágicas para continuar fazendo errado. Não, aí eu estou fazendo errado, eu vou tomar aquele suplemento lá que vai me proteger. E não é bem assim, né? Exatamente. E aí fica tentando fugir da colonoscopia porque, ai, mas o meu perfil é favorável, então eu não preciso fazer a colonoscopia, não. Enquanto que não é bem por aí. Então, assim, o perfil da microbiota, uma microbiota com esse perfil aí mais carcinogênico, vamos dizer assim, determina que eu não vou precisar, então, fazer uma colonoscopia? Não, não exclui. Então, assim, não exclui e é por uma simples questão. Vamos lá, você que está vendo a gente aqui nessa live de hoje, você vai lá e faz um exame de microbiota e tem um perfil que diz que é mais favorável a ter o câncer coloretal. Você vai ficar super tranquilo e dizer assim: ah, então eu não preciso fazer a colonoscopia porque é só favorável. Não vai, né? Você vai querer fazer o seu exame de colonoscopia. Ou você tem lá um perfil que é protetor. E vamos lá, se eu tenho um perfil protetor, eu vou deixar para fazer só mais para frente, então, a colonoscopia ou um novo exame de microbiota. Em algum momento, pode ser que vire esse jogo aí desse perfil e você vai acabar precisando fazer uma colonoscopia. A favor da colonoscopia agora. A colonoscopia é um exame que vai lá fazer o rastreio, mas que é um exame que já dá para fazer um tratamento. Então, é esse o objetivo de fazer uma colonoscopia precoce. É você identificar um adenoma, identificar um pólipo e ir lá e retirar ele. E algumas vezes, não são raros os casos, né, Eurípides? Você pode dizer aí também, pelo que você tem de experiência, quantas vezes que você já viu lá paciente que chega com um pólipo que foi retirado numa colonoscopia e estava lá no laudo da biópsia que era um adenocarcinoma.
né? Então, Não, isso aí é bastante, não é só isso. Ó, eu tô com o invasor aqui atrás. É, aquele paciente que chega assintomático e você já pega uma lesão avançada, aquele paciente que você olha e fala, nossa, esse tem um perfil de provavelmente ter alguma coisa, não ter nada. Então, quem vê cara não vê cólon. A pessoa tem é, que saber, a partir dos 45 anos, já está preconizado um primeiro exame, mesmo sem sintomas. E se você tiver sintoma, mais cedo ainda. Eu não sei isso. se a sua conduta também, tudo, pelo fato do, por exemplo, intestino irritável, que aumentou muito, ainda mais depois do Hum, Covid, por ser um hum, diagnóstico de exclusão, como colonoscopia na mão de um médico experiente. É um exame, nada é isento de risco, né, na medicina, porém é um sim. exame de baixíssimo risco. Se você fizer tudo certinho, eu converso com o paciente e falo que é melhor fazer o exame e ter certeza que não tem lesão, não tem substrato anatômico ali, para aí sim eu fechar meu diagnóstico de intestino irritável, do que ficar na dúvida. E outra patologia que tem aumentado são as doenças inflamatórias. Está pegando cada vez mais jovem e às vezes um pouco incipiente. Você entra, tá só mais avermelhadinho ali, você biopsia e já vem as colites. Colite eosinofílica tem aumentado de quantidade no consultório. Você tem Uhum. essa experiência também, Priscila? Tenho, tenho sim. Tenho, inclusive essa questão da colite microscópica, né? A colite eosinofílica é um exemplo. Tem sido uma questão que eu tenho sempre a tendência a pedir com biópsias seriadas. Exatamente por causa desse gigantesco diagnóstico que começou a aumentar muito, já vinha aumentando, mas eu acho que depois do Covid aumentou imensamente de síndrome do intestino irritável. E muita gente que acaba ficando, é síndrome do intestino irritável, é síndrome do intestino irritável, e vai passando. E vai passando. E muitas vezes não melhora com a dieta baixa em FODMAP, não melhora, tem uma reincidência, uma frequência muito alta, assim, não chega a ter um controle adequado, então, e acaba passando. Né? Eu acho que a gente deve ainda pecar pelo excesso, principalmente porque essas outras questões que a gente falou são como a síndrome, a doença inflamatória intestinal, inclusive mês de maio é maio roxo, né, também. Então, doença inflamatória intestinal está aí para a gente falar bastante esse mês. E a importância do diagnóstico precoce da doença inflamatória intestinal, do câncer coloretal, do tratamento e com início rápido, na melhora do prognóstico desses pacientes. Então, diante de todo o cenário das outras questões intestinais, vale sim a gente fazer a colonoscopia e não pular isso, né? Assim, na verdade, incentivar os nossos pacientes a perder esse medo, que é um medo gigantesco que tem da colonoscopia. E pesar sempre os benefícios disso, né? De ter essa conscientização. E eu costumo falar que a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, do que a gente ouviu falar, do caso do amigo do vizinho, mas se a gente sabe e tem consciência da importância disso e coloca ali na balança, sem dúvida alguma, é esse o momento para decidir o que o paciente, né, o que a gente quer como paciente para a nossa saúde. E o nosso papel é informar isso, né? Ter essa informação aí para passar para os pacientes. Então, essa questão do perfil da microbiota não vai excluir a colonoscopia, que ainda é o nosso padrão ouro para diagnóstico e muitas vezes para tratamento do câncer coloretal. Assim como uma pílula mágica de probiótico selecionado e né, também não vai excluir a feira e o açougue, que a gente acabou de falar. Então não adianta a gente querer, eu costumo usar a analogia do plantio com os pacientes, né? Não adianta a gente querer colocar lá a melhor semente da melhor ou a melhor muda num solo que não está preparado.
Então não adianta a gente tacar probiótico no intestino que não está preparado, que não tem o básico, que é o dia a dia, a alimentação, o que está colocando para dentro, os pré-bióticos, umas noites de sono bem dormida, um controle, um manejo do estresse, porque é isso que forma a base, o terreno do nosso intestino saudável. E não colocar uma muda maravilhosa de uma planta perfeita, porque ela não vai crescer. Não vai ter terra para ela se fixar e crescer. Então, não adianta a gente ficar botando lá toda a expectativa nos probióticos, porque não é por aí, né? Excelente. Você acabou de explicar o que é terreno biológico. Não adianta eu querer plantar num solo que está apodrecido, ou então um aquário que está sujo, né? Eu querer que os peixes estejam ali vistosos no aquário sujo, se a gente não parte do básico. Então, Exatamente. suplementação, o nome já diz, é um suplemento. É o Para suplemento, suplementar exatamente. ou algo que está faltando, né? Algo que você precisa, que está faltando, e não é alimento. Então, vamos buscar no alimento nutriente para não precisar suplementar tanto. Né? Exatamente. É bem isso mesmo. Então, assim, há alguns mecanismos que esse perfil de microbiota usa para estimular esse processo de carcinogênese, né, de desenvolvimento do câncer, né, alguns deles, então, esse processo de inflamação, esse estímulo frequente da inflamação da resposta imunológica, essas bactérias patogênicas, quando elas se instalam ali, elas também estimulam esse processo inflamatório e essa resposta imunológica exacerbada. Além de lesar as células, né, a barreira, as células, os chama tight junctions, né, são essas colagens, essas colinhas entre as células intestinais. As genotoxinas, então as toxinas relacionadas a essas bactérias. O estresse oxidativo, que é essa liberação, são substâncias que são liberadas nesse processo de inflamação persistente. A dieta e os metabólitos da dieta, que foi isso que a gente bateu tanto aí na tecla até agora, né? Então, a dieta mais rica em fibra, uma dieta mais saudável, mais orgânica, mais natural, in natura, ela tem um fator protetor em 40%. Então é bem significativo, né? Para a gente pensar sempre no que a gente vai selecionar para comer, para pôr para dentro, né? Em contato ali direto com a nossa microbiota e com o nosso sistema imunológico. Então vale a pena pensar nisso, né? 40% antes de escolher o que a gente vai comprar no mercado. A obesidade que está relacionada a isso, então a obesidade aumenta em 19% o câncer coloretal. Então, outra questão que hoje em dia é tão, né, floreada é a questão da obesidade. Obesidade é doença. Obesidade está Priscila, relacionada ao aumento do risco de doença. falando na questão da obesidade, né, do que você tem estudado aí, tem algum estudo que mostra se a bariátrica diminui o risco só do paciente emagrecer? Porque a gente tem que pôr na balança que o pós-bariátrico ele é um desbiótico por natureza. Ele tem uma alça cega ali, ele tem uma síndrome desabsortiva, sobra muito para as bactérias fermentarem. Então, é um paciente que tem que cuidar desse intestino com outra observação. O ciclo do colesterol, o ciclo dos ácidos biliares também está todo alterado, que também é um dos fatores de risco para câncer coloretal. Será que vai sair algum guideline aí para a gente olhar diferente esse pacientinho? O que você tem visto aí? Olha, eu imagino que deva sim ter isso, porque é isso, com o aumento do número de cirurgias bariátricas e o aumento do número de estudos em microbiota, eu acho que não está longe não da gente ter um guideline bem desenhado de avaliação mais pormenorizada e mais individualizada para esse paciente, para esse perfil de microbiota intestinal. Com relação a essa questão, já que a gente está falando de câncer coloretal e obesidade, entrou agora nessa questão da microbiota do paciente pós-bariátrica.
Eu acho que nessa questão a gente entra no que é mais frequente, né? Naquela questão, o que mata mais? Então, a síndrome metabólica mata mais do que o câncer coloretal. Então, mas se eu fizer uma bariátrica, minha microbiota vai mudar muito e se eu ficar com um perfil de microbiota que é mais favorável ao câncer coloretal. Isso eu acho que vale pesar sempre, né? Então, assim, é um paciente que vai ter uma desbiose, que a gente vai ter que olhar ele com um olhar mais carinhoso para essa microbiota, para essa desbiose. Mas ao mesmo tempo ele vai deixar de ser obeso, e aí, teoricamente, ele vai diminuir o risco do câncer coloretal. Ele tem uma orientação, pelo menos, a ter uma mudança de hábito de vida, né? Com uma mudança de estilo de vida e uma mudança de alimentação, que fica também um pouco mais favorável para uma microbiota mais saudável, que também diminuiria a chance aí do câncer coloretal, mas ainda é uma vereda que eu acho que é isso. Vai acabar surgindo alguma coisa em breve. Não deve estar longe, não. Pronto. Né? E o pessoal, hoje em dia, pela banalização da cirurgia bariátrica, se pôr na Sim, balança dessa forma, o pessoal acaba operando sem fazer aquele todo preparo psicológico, que não é só uma sim, cirurgia, a pessoa tem que saber que é para a vida inteira, e não adianta você sim, fazer a bariátrica e não mudar hábitos, principalmente alimentares, que a pessoa quer continuar comendo errado, sim. vamos dizer, aí você perde toda a vantagem de ter feito a bariátrica. Né? Se submete a uma cirurgia de grande porte, com todo o risco envolvido nisso, tanto no procedimento, no intraoperatório quanto no pós-operatório, principalmente pós-operatório imediato, para em alguns meses ganhar todo o peso de novo. Então, de fato, envolve uma equipe multidisciplinar com uma avaliação gigantesca que deve sim ter muita atenção da parte psicológica para essa indicação psicológica desse paciente, se ele tem estrutura emocional para passar por isso e encarar toda a mudança que está envolvida nisso com relação aos hábitos de vida, com certeza. Senão, realmente, não faz o menor sentido, né? Se submeter a todo esse risco para não ter o benefício que é se curar da obesidade, né? Então, não adianta. Então, essa questão da obesidade com o risco do câncer coloretal está relacionada a essa microbiota, mas também aos hábitos de vida, como a gente acabou de falar aqui bastante, né? Essa dieta, a dieta saudável está relacionada com um perfil mais saudável, né? Que tem uma produção de ácidos graxos de cadeia curta que favorece essas células intestinais mais saudáveis e por isso protege, né? Tem a questão anti-inflamatória também desse perfil mais saudável de microbiota. E a dieta não saudável, aquele perfil que a gente já falou, né? A questão do biofilme também está presente aí, apesar de ser pouco estudado e pouco identificado, ainda tem a questão da formação de biofilme como carcinogênese, por causa da questão da inflamação, né, do pró-inflamatório. E a aplicabilidade clínica, que foi aquilo que a gente comentou, né, mas só para a gente pontuar aqui, seria usar esse perfil para fazer uma detecção precoce, um diagnóstico precoce, ou pelo menos uma seleção, né, de indivíduos mais favoráveis aí ao câncer coloretal. A prevenção, já que a gente consegue atuar aí na modulação para prevenir, para mudar esse perfil de microbiota para um perfil mais saudável e por isso prevenir. E para o tratamento, né, no pós-tratamento, pós-cirurgia ou no tratamento com quimioterapia, que a gente sabe que a quimioterapia acaba agindo, né, na microbiota intestinal e nas alterações aí do funcionamento intestinal, às vezes faz enterite pela quimioterapia. Os probióticos e essa modulação intestinal acaba diminuindo esses efeitos colaterais da quimioterapia. E aí é isso. São essas três questões. Acho que eu falei bastante, né? Nada, foi excelente. É muito bom quando tem uma profissional que entende bastante do que trabalha,
Isso que eu senti na sua palestra e falei, não, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que conhecê-la e realmente uma simpatia de pessoa. O Alessandro não mentiu, ele Ah, obrigada. falou que você iria topar sim, pode falar com ela. Oh, E claro. muito obrigado por estar presente aqui no Papo de Reto. E fala um pouquinho dos seus projetos atuais, projetos futuros, como que o pessoal te encontra, conta pra gente. Vamos lá. Aqui no Instagram é onde é mais fácil de me encontrar. Por aqui pelo Instagram. Eu tenho postado com maior regularidade atualmente, né? É isso, eu tenho uma bebê de 7 meses, então que me toma um pouco do tempo, mas que eu consigo administrar ali. E aí, atualmente, eu estou voltando com muita força aqui para o conteúdo do Instagram. Então, quase todo dia tem post, tem caixinha com regularidade, tem quem manda direct por aqui também é comigo mesmo que fala, então não tem ninguém que fica na minha rede social, sou eu mesma. Então pode falar comigo pela caixinha, pelos stories, pelo direct. No link da minha bio tem o contato do WhatsApp para agendamento de consulta. Vai falar com a Larissa, que é a minha secretária, é um amor de pessoa. E aí é mais fácil me achar por aqui mesmo. Fora isso, tem meu e-mail de contato, que também está aqui na minha bio do Instagram. Acho que é por aqui que me encontro. É mais fácil de me encontrar por aqui. Atualmente eu atendo aqui em São Paulo, na capital, na Clínica Vida, e atendo por consulta online também em alguns casos selecionados. Então, quem tiver interesse pode falar lá com a Larissa no WhatsApp e a gente faz essa seleção dos pacientes que são viáveis de ser adequadamente avaliados por teleconsulta. Então, é basicamente por aí que me encontra. E eu estou super disponível, eu agradeço imensamente. A Sami não me deixa mentir, é o que eu sempre respondo. Na correria eu dou um jeito, né, Sami, de falar com todo mundo que manda mensagem. Eu agradeço imensamente. A Sami também é uma seguidora antiga aqui do Papo de Reto também. A gente conversa bastante, hidrocolonterapia, algumas terapias que no Brasil são ditas alternativas, né? A gente Sim. conversa muito sobre isso. A Sami é famosa já, tá vendo? Eu agradeço mais uma vez, agradeço imensamente o convite. Agradeço muito o feedback da aula do curso e das informações daqui, é muita coisa. E aí acaba sendo muita informação ao mesmo tempo, mas eu espero que o pessoal tenha compreendido aí as mensagens mais básicas, né? Que é isso, o básico é o que dá certo, não inventem firula antes de mudar hábitos de vida, muda, não fica tipo, vou bolar um organograma, um planejamento, muda, sentir o que precisa, mudar a vida para uma vida mais saudável, o benefício é todo seu que está aí assistindo a gente aqui agora. E entenda que o único beneficiado vai ser você mesmo. E é uma coisa que você tem que fazer por você. Ninguém mais vai fazer isso. Informação tem aqui, tem no Papo de Reto, tem em vários lugares que vocês quiserem procurar e fazer, gente. É só fazer. Muda a vida aí para mais saúde, para prevenção. E é isso. Estamos aqui, disponíveis. Priscila, muito obrigado. Eu termino sempre com a frase que eu falo, o pessoal já virou um chavão, né? Mas é do fundo do coração mesmo. Gratidão e carpe diem. Muito obrigada, muito obrigada. Estamos aqui. Conte comigo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.